Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de primeira. Eu sou a pastora Viviane, pastora da Primeira Igreja Batista em São Gabriel do Oeste, e nós estamos promovendo esse bate-papo por entender a necessidade nesse tempo de pandemia de dividirmos algumas experiências. Muitas pessoas têm compartilhado várias ansiedades, inseguranças. Então nós decidimos ter esse tempo de bate-papo, onde nós convidamos algumas pessoas com alguns temas específicos para a gente crescer junto nesse compartilhar. E o tema de hoje é como fica a saúde dos profissionais da saúde. E para essa conversa estão comigo duas amigas, duas irmãs que são muito queridas para mim, muito especiais para mim. Marta Fernandes, que é enfermeira e trabalha na linha de frente ali no COI, no Hospital Municipal. E a Cíntia, a doutora Cíntia, que é médica anestesista, também trabalha no Hospital Municipal. E estão nessa linha de frente, né, como profissionais da saúde, nessa linha de frente do combate ao Covid. Sejam bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade para essa nossa conversa. Esse tem sido um tempo muito difícil para todo mundo, né? Vocês estão na linha de frente, estão mais expostas ao vírus, né? Ao contato com pessoas infectadas e têm as suas próprias ansiedades, as dúvidas, as incertezas. Como tem sido para vocês lidar com tudo isso? Para mim, o que tem funcionado é viver um dia de cada vez. Tem dia que o plantão flui, tá tudo ótimo, o clima tá leve, o nosso coração tá esperançoso que isso vai passar. Tem dias que tá meio tenso. O plantão não flui, paciente mais grave, a gente pega um pouco daquilo pra gente também. E parece que tá tudo tão arrastado. Mas vivendo um dia de cada vez, lidando com a dificuldade pontualmente, se torna mais leve, né? E Deus renova a força, a esperança. Lembrar que Deus não perde o controle de nada, nunca, traz muita segurança. E viver assim mesmo, um dia de cada vez, é o que tem funcionado para mim. E aí, doutora Cíntia? Para mim, assim, é uma situação nova para todo mundo, né? E os profissionais de saúde não são diferentes, né? Eles estão vivendo situações que a gente não esperava viver esse ano, né? Então, assim, ao meu ver, assim, o mais importante é seguir os protocolos, né? Então, eu como médica, com essas novas infecções, né, e os novos vírus que a população mundial não tinha nem contato com isso antes, né? Então o mais importante é seguir os protocolos, as orientações, usar os equipamentos de proteção. Eu acho que isso dá uma segurança, né, no nosso trabalho, e sabendo que podem entrar em contato com pacientes que estão infectados, sabidamente ou não, né? Hoje em dia a gente nem consegue saber realmente quem está contaminado com o vírus. Então é mais importante seguir os protocolos, usar os equipamentos e para que a gente tenha um mínimo risco de exposição e contaminação a esse novo vírus, né? A princípio a gente não pode sair da nossa função, a gente tem que continuar trabalhando, muitas pessoas têm que continuar trabalhando também, não tem como. O hashtag fica em casa para vocês não existe, né? Não funciona, então a gente tem que seguir as coisas as recomendações, né? Às vezes as recomendações mudam, então a cada semana a gente fica sabendo de coisas novas e a gente sempre tem que ficar se adaptando a isso para que a gente possa estar ali com a nossa mente tranquila e fazendo o que é certo para nós, em nossa proteção e proteção do paciente também. Acho que é a melhor forma da gente estar ali mais segura no ambiente de trabalho, né? Para a gente ter esse conforto e poder fazer a coisa certa ali naquele momento. E a rotina de vocês como profissionais mudou muito nesse tempo? Mudou bastante em relação a isso que a gente começou conversando, né? Até assim, no hospital, o nosso ambiente de trabalho já é um ambiente de muito contato com os pacientes, né? Então, nos diferentes setores, alguns mais, outros menos, né? Então, por exemplo, na minha rotina de procedimentos anestésicos, a gente faz muitos procedimentos invasivos. Então, entra em muito contato com líquor, quando a gente vai fazer raquianestesia, ou com sangue em diversos procedimentos, com secreções de via aérea, quando a gente vai fazer anestesia geral. Então, já é um ambiente que você se expõe muito ao contato de infecções.
Mas o coronavírus é um pouco diferente, porque você nem precisa ter acesso a esses procedimentos, né? Porque o toque, chegar perto, você já pode pegar. Então, você imagina você ter que realizar esses procedimentos. Então, a carga viral, que é a quantidade de vírus que está ali nessas secreções, são muito maiores, né? Então, você acaba sendo exposto a isso, né? Isso requer, então, uma rotina de protocolos para que você esteja minimizando esse contato e também atendendo o paciente de uma forma adequada, né, para que ele tenha também o atendimento naquele momento, que em tese é o momento mais difícil da vida dele, né, que ele está procurando o hospital para receber, com muitas dúvidas, com muitos medos, muitos receios, né, mas também protegendo a nós mesmos, né. Então mudou muito assim protocolos exacerbou os protocolos que já existiam, né? Isso é importante para a nossa proteção mesmo, né? Mas a rotina assim ficou mais detalhada nos equipamentos que a gente vai usar, nas coisas que a gente pode fazer. Então isso acaba mudando um pouco a nossa rotina, mas a princípio é necessário, né? Visto que a gente não sabe também muito sobre o vírus e é importante a gente tomar todas as precauções para que a gente venha estar ali protegendo a gente e o próprio paciente mesmo, tá? Vocês acabam tendo que ficar em constante estado de alerta, né? Porque Isso. todo momento é um risco, né? É que existem muitos setores ali no hospital, né? Então, tem setores que têm mais risco de contaminação, como o caso do COI, que a Marta tá, o meu setor também, por causa desses procedimentos, então fica. E outros setores são mais ou menos, dependendo, mas todo mundo tem algum risco e acaba que o protocolo muda para cada setor, mas todo mundo mudou muita rotina nesse sentido, assim, da proteção, da precaução, das coisas que a gente precisa fazer em relação a essa nova situação que a gente está vivendo, né? E até interessante a gente falar que nós estamos muito tranquilas aqui hoje, conversando assim, sem máscara, porque nós três fizemos nessa semana o teste, as três deu negativo, né? Eu estava em isolamento com alguns sintomas de bronquite, na verdade. Então, nós três fizemos o teste, elas por serem profissionais de saúde, eu fiz o teste porque estava no isolamento. As três dão negativo, então hoje nós podemos conversar um pouquinho mais tranquilo, né? Mas não dá para brincar muito, né? Marta, qual que é a maior dificuldade que você, como profissional da saúde, percebe que está enfrentando agora, nesse momento de Covid? A minha maior dificuldade, assim, é olhar a falta de bom senso da população em manter o isolamento social. Porque, como a doutora Cíntia falou, eu estou lá no COI, a gente é o Centro de Operações Especiais. Foram montadas 3 equipes para atender a toda a demanda do município de suspeitos e sintomáticos respiratórios, né? Então, nosso público-alvo é quem realmente se enquadra ali com os sintomas do Covid-19. Então, a gente vê esse paciente todo dia, só esse perfil de paciente. A gente sai de lá e vê a população vivendo como se nada tivesse acontecendo. E qualquer comportamento social, a gente sente lá no COI, no hospital, o reflexo disso. Um exemplo é que a gente vem de alguns finais de semana de lockdown. A nossa demanda no COI era muita. Coisa assim de segunda-feira, alcançar 140 atendimentos num período de 12 horas. Muita gente. Muita gente, uma rotina frenética, assim, desgastante para nós profissionais lá. E aí veio o lockdown de final de semana. A minha percepção pessoal é que diminuiu muito a demanda. Coisa assim de 40 a 50 atendimentos numa segunda-feira, por exemplo, depois desse lockdown. Aí agora, esse final de semana já liberou de novo. Ontem a gente já começou a sentir no COI realmente aumentando a demanda. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com isso, de estar lá, vivendo isso no dia a dia e ver que muitas pessoas não se importam mesmo. É nesse sentido assim, de vocês se esforçando e não perceber isso na população. Isso. A população levando a sério como deveria. Exatamente. E vocês, assim, além de profissionais da saúde, vocês têm a própria vida de vocês. Vocês têm família, vocês têm suas emoções, seus sonhos, seus desafios, seus medos, né, inseguranças. Como que vocês estão lidando com as emoções no meio de tudo isso? Para mim, assim, são algumas coisas que eu vejo na minha vida, né? Então, o primeiro é a questão do protocolo. Então, eu como médica fico segura quando estou fazendo ali de acordo com o
que é necessário, do que é preciso. Isso me dá uma certa segurança no que eu estou realizando, né? De minimizar, como eu falei, esse risco de contágio. O risco, ele sempre existe, né? Você pode ir diluindo ele aos poucos, ele sempre existe. Mas, assim, seguir esses protocolos, para mim, é importante. Outra coisa, assim, que eu vejo que é importante na minha vida tipo, fazer outras coisas, ter pensamentos positivos, fazer coisas que eu gosto, né? Então, eu acho que criar um ambiente que seja positivo na minha vida. Às vezes, eu vejo muitas pessoas, assim, que ficam focadas na pandemia e assistem TV, e aí falam da pandemia, e conversam no celular na pandemia, e aí encontra a amiga, tá falando sobre a pandemia. E é importante a gente estar certo do que está acontecendo. A gente também não pode se isolar totalmente, né? Mas acaba que a vida da pessoa virou a pandemia, virou conversa sobre isso. E acaba que isso vai gerando muito medo, muita insegurança, porque acaba que vai acontecendo o que você vai falando, né? Então, acaba que na minha vida eu tento fazer outras coisas, fazer coisas que eu gosto, coisas que me dão paz, que me dão alegria na minha vida, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante nesse sentido, né? Outra coisa é que eu já passei por situações um pouco difíceis na minha vida. Já tive uma doença muito grave e que eu tive que ser totalmente dependente de Deus nessa situação. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu não tinha mais o que fazer. E eu acho que naquele momento eu fui livre, assim, eu entreguei tudo para Deus e falei assim, ó, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Está nas mãos de Deus, né? Está nas mãos de Deus e eu acho que isso, a partir disso, mudou a minha vida. Eu acho que foi uma coisa muito importante que me amadureceu nesse sentido de confiar, né? Então, eu acho que é muito melhor eu confiar em Deus do que eu confiar, às vezes, nas minhas limitações, né? E como eu falei, assim, nesse sentido, então, eu sei das minhas limitações, né? Então, às vezes, a gente tem que entregar, né? Escolher todo dia, né? Estar nesse lugar de confiança, né? Não quer dizer que eu não tenha medo, não tenha insegurança, que não venha, às vezes, incertezas, né? Mas, assim, todo dia você tem que escolher, confiar que vai dar tudo certo. Às vezes não vai acontecer o que você quer, às vezes eu também posso ter coronavírus, né? Mas confiar que ele vai ser sempre o melhor, que ele vai ter o controle sobre todas as coisas e essa situação que eu vivi me amadureceu muito nesse sentido, assim, que eu pude, assim, ter uma nova visão das minhas coisas e, tipo, remodelei meu pensamento e tive um novo enfrentamento, assim, das situações que eu passei. E eu acho que foi libertador nesse sentido, porque hoje eu sei que eu consigo viver tranquila, porque eu sei que Deus está cuidando de mim e que às vezes não acontece o que a gente quer, né? Mas acontece sempre o melhor na medida do que é importante e que Ele sabe que é o melhor para a gente, né? Eu acho que isso para mim me dá um conforto muito grande e eu fico tranquila, apesar de, assim como a Marta também está em situações ali muito expostas, mas eu consigo ter uma tranquilidade, um conforto de saber que eu posso entregar tudo para Ele, que Ele vai dar a direção das coisas que eu preciso, né? E que eu se sente segura em Deus, né? Uhum. É isso, Marta? Marta, você teria algo para dizer para os seus colegas profissionais de saúde? Porque a gente percebe, assim, existe uma expectativa muito grande em cima dos médicos, dos profissionais de saúde, para que tenham respostas, para que tenham os protocolos corretos. E, na verdade, tudo isso é novo para todo mundo, né? E a gente tem visto os médicos ficando doentes, enfermeiras ficando doentes, vários faleceram, né, por estarem muito expostos ao vírus. E tem sido um desafio para todo mundo. Então, a equipe de saúde tem se esforçado, tem sido foco nesse tempo, né? A gente vê muitos médicos gravando vídeos e tentando dar orientações. Aí a gente percebe que um médico fala uma coisa, o outro fala outra, porque na verdade é novo para todo mundo, né? Então os médicos também têm suas inseguranças, também têm seus medos, os enfermeiros, né? O que você diria para os seus colegas de trabalho nesse momento? Uma coisa que eu sempre falo assim com a minha equipe, falo para mim mesma, é sobre usar os EPIs corretamente, se cuidar entre nós, porque a gente às vezes abaixa a guarda, sabe? Estamos lá no momento de lanche, do cafezinho, a gente acaba tirando a máscara, estando mais próximos uns dos outros. Eu bato sempre nessa tecla da gente se cuidar entre nós também. Mas assim, olhando para o lado emocional, espiritual, nossos colegas carregam muitas responsabilidades.
mais até do que deveriam, assim, porque a população põe uma expectativa, a administração põe uma expectativa, a gente se coloca uma própria expectativa nossa a nosso respeito, e aquilo vai criando muita carga, às vezes pesada demais para nós, né? Então eu separei aqui um versículo lá em Jeremias 29:11, que fala assim: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Então, muitos de nós dedicam a vida para cuidar dos outros, e às vezes ninguém cuida da gente. Mas eu quero reforçar para vocês, para nós, né, que Deus nos conhece pelo nosso nome e que Ele não perde o controle de nada, nunca. Então que isso possa nos encher de segurança, de esperança, e que Ele está cuidando de nós e que Ele tem um plano. O plano dele não pode ser frustrado, e são planos de paz. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado por compartilhar isso com a gente. As pessoas, elas estão com muito medo, né? E a gente percebe que às vezes saber que não existe algo cientificamente comprovado, né? E que ainda está nessa tentativa de achar soluções mais adequadas, de achar o protocolo correto, as pessoas estão muito, muito assustadas. E a gente percebe que os sintomas de Covid, ele pode ser confundido com gripe, com resfriado. Eu mesmo fiquei em isolamento com sintomas que são do Covid, mas que são sintomas de bronquite, que é uma doença que eu tenho, né? A falta de ar, fadiga, né? Esse cansaço respiratório, a tosse seca, espirro, que são coisas naturais, por exemplo, para quem tem uma bronquite, para quem tem uma rinite. Como que as pessoas podem diferenciar o Covid dessas outras doenças que são comuns nesse período, por exemplo, né? De seca que a gente tem no inverno agora? O coronavírus, ele tem, na verdade, uma gama de sintomas que a pessoa pode apresentar. Inclusive, ela não pode apresentar nada, né? Às vezes, só fazendo o exame ali por uma situação ou outra e acaba descobrindo, nossa, já tive a doença, né? Então, assim, e os sintomas do Covid se entrelaçam muito com sintomas da gripe, com sintomas do resfriado comum, e muitas vezes você não consegue diferenciar. Em tese, assim, uma coisa prática que você pode fazer é que o resfriado comum, ele é você tem mais sintomas de via aérea superior, né? Então, às vezes, espirros, coriza, congestão nasal, né? Então, mais raramente você vai apresentar sintomas mais sistêmicos, que eu diria que são em outras localidades, né? Então, o resfriado comum seria mais localizados aqui na via aérea superior mesmo, seriam esses. A gripe, você teria sintomas de via aérea superior, acrescido, por exemplo, de uma dor de garganta, de uma tosse, e com sintomas sistêmicos, fora dessa região, então. Que aí poderia ter uma febre, poderia ter uma dor muscular também, né? E o coronavírus, ele pode ter tudo isso, a tosse, a dor de garganta, a febre, muitas vezes uma febre alta, né? Essa dor muscular pode ter, inclusive sintomas que você não vai encontrar na gripe. Então, às vezes o paciente tem dor abdominal, às vezes tem diarreia, pode ter náuseas, né? Já existem casos relatados que a pessoa teve conjuntivite, que teve alterações de pele, né? Então, muitas vezes você não consegue diferenciar certinho, assim. O mais importante que eu vejo é a pessoa estar ligada nos seus sintomas. Então, assim, eu comecei a apresentar alguns sintomas. Como que ele está? Há quantos dias que eu estou com esses sintomas? Isso que é mais importante. Ele está me limitando de alguma forma? Então, assim, eu estou com uma falta de ar que agora eu não consigo subir uma escada, mas antes eu subia tranquilamente. Antes eu poderia andar 1, 2 quadras e estava tudo tranquilo. Agora eu já ando um pouquinho na frente da minha casa e já sinto muita fadiga. Então, a pessoa tem que ficar observando a evolução desses sintomas e quanto eles são graves ou não, né? Aquele paciente mais idoso que às vezes começou a ficar muito sonolento, tinha uma pessoa ativa e começou a ficar muito sonolenta, ficou confusa, ou com dores assim torácicas que podem simular outras situações, né? Fica muito ligada nesses sintomas que extrapolam, né? Diferenciar, muitas vezes você não vai conseguir diferenciar, mas o mais importante é você estar ligada nesses sintomas graves que podem indicar intervenções que
que às vezes tem que ser feito naquele momento, né? Que não pode esperar e que às vezes se você não tomar nenhuma atitude, pode ter uma evolução negativa, né? Então, mais ou menos, as pessoas têm que ficar ligadas nos sintomas. Eu mesmo, quando eu sinto alguma coisa diferente, falo, Peraí, esse pode ser o dia 1, então eu vou ficar observando. que vem amanhã, Às né? vezes, à tarde, já nem lembro mais que tô com aquilo. Às vezes é muito do nosso emocional também, né? Então, o mais importante que eu acho é as pessoas ficarem atentas. Tipo, tô com algum sintoma diferente, em tese pode ser tudo, pode começar assim num resfriado comum, numa gripe ou no Covid. O importante é ficar atenta e se você, começando esses sintomas, já puder ficar em casa, não trabalhar, já seria o mais recomendado, tá? Porque aí você não sabe a evolução do que vai ser. Às vezes vai ser só um resfriado comum, mas até a princípio, inicialmente, você não consegue diferenciar muito. Mas ficar realmente muito ligado à evolução e à sua rotina, né? Coisas que você fazia antes, agora você não consegue fazer. Porque muitas vezes, em muitas pessoas não tem sintomas nenhum e em outras pessoas dá sintomas muito graves que limitam, né? Que é isso que se torna importante, né? Que essas pessoas têm risco de uma evolução negativa, que seria, né? Não tão boa. E assim, qual que seria uma orientações práticas para as pessoas que estão com medo de serem contaminadas e que estão nos assistindo? Como profissional da saúde, quais são as orientações que vocês dão assim para que a gente possa se cuidar da melhor maneira possível? Então, é assim, o mais importante nesse momento é as pessoas seguirem as orientações das autoridades sanitárias, autoridades de saúde, né? E que estão fazendo recomendações, né? Então, todo mundo está seguindo recomendações, o comércio, então o hospital também, as igrejas, né? Então, assim, seguir esses protocolos. Então, lavar as mãos várias vezes ao dia. Se você não tiver acesso a água e sabão, então passar um álcool gel se tiver disponível, né? Manter o distanciamento entre as pessoas, né? Usar máscara se você tiver que sair de casa, né? Mas se for possível você ficar em casa, né? Seria o mais adequado. Muitas pessoas não podem ficar em casa e nessa situação seria importante seguir as recomendações, né? Seguir os protocolos, não fazer tudo isso que eu falei, manter o distanciamento, né? E se eu pudesse dar uma orientação para vocês nesse sentido, é fazer coisas que você gosta, né? Fazer coisas que te dão paz, te dão alegria, não ficar focada somente na pandemia, né? A gente está vivendo já 5 meses de pandemia, a gente não sabe quando vai terminar e a nossa saúde mental é muito importante, né? Às vezes as pessoas estão vencendo fisicamente o coronavírus, mas mentalmente a sua saúde mental está danificada. A pessoa vive com medo, vive com ansiedade, vive com temores, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo como um todo. Então, fazer coisas que você gosta. Às vezes pode ser exercícios, às vezes pode ser passear com o cachorro, passeios curtos, né? A gente não pode estar também indo para lugares muito longes, fazendo um artesanato, né? Nós, como mulheres, eu gosto muito de cozinhar, de fazer coisas que eu gosto. De vez em quando eu vejo umas fotos no Face, no Instagram, dá vontade de visitar, mas não pode, né? Isso. Aí eu cuido da minha horta em casa, então eu acho que isso são coisas que para mim ajudam. Às vezes você pode falar, não, eu não gosto de fazer isso, mas você tem que achar o que você gosta para que você possa fazer, né? Se você ficar muito com a sua mente focada só no que está acontecendo, às vezes você perde a alegria das coisas, por às vezes estar só focando as coisas no negativo, né? Gera muita ansiedade, né? Isso, verdade. A gente tem visto as pessoas assim, pessoas que já tinham vencido depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, tudo voltando, né? Por conta, talvez, de ficar muito focado só na pandemia, né? Quer acrescentar, Marta, alguma coisa nesse sentido? Só reforçar que ela falou algo muito importante. Focar no que a gente pode fazer. Não ficar só no não pode sair, não pode visitar, não pode isso. Posso ficar em casa, posso cozinhar alguma coisa diferente, posso descobrir um hobby, um artesanato que eu gosto de fazer, posso cuidar das plantinhas. Acho que a palavra do momento é ressignificar. Pegar a nossa realidade e ressignificar as coisas. De aproveitar aquele momento, né? Porque a gente pediu tanto para ficar em casa, né? A gente sempre reclamou tanto que não tem tempo, De repente Deus, né, diminui o nosso ritmo e aí a gente tem mais tempo para ficar em casa e aí acaba reclamando porque está em casa, né? A gente precisa aprender essas oportunidades, né?
Marta, em caso de suspeita, né, você que está ali no COI atendendo diretamente as pessoas que estão com suspeita, que estão contaminados, o que as pessoas devem fazer quando ela começa a suspeitar que ela pode estar contaminada? Qual que é o procedimento? De imediato, iniciar o isolamento domiciliar. Então, assim, eu tô com um caso leve, tá tudo bem, consigo trabalhar, mas o foco é você não passar para outras pessoas. Então, o primeiro passo, interrompe o seu círculo social ali, né? Então, fica em casa e vá ao médico. A gente, na realidade do nosso município hoje, nós temos o COI disponível das 7 da manhã às 19 horas e depois esse atendimento é redirecionado ali para o pronto-socorro do ladinho do COI. Então, ali vai ter atendimento médico com orientações, atestado para ficar em casa, quantos dias devo ficar, que medicamento devo tomar, sou uma pessoa de risco, não sou, tenho que voltar no médico quando. Todo esse conjunto de orientações podem ser oferecidas numa consulta médica. Então, a gente acaba caindo naquela velha frase, na verdade, né? Procure um médico. No final Mas, das contas, basicamente, inicia o isolamento domiciliar e busca a orientação médica. o protocolo inicial era para só procurar um médico em casos de falta de ar aguda, né, crônica, se a pessoa se sentisse muito mal. Esse protocolo mudou agora, né? Agora sim, a pessoa percebeu, ela já pode, se a pessoa está na dúvida, ela não precisa esperar um sintoma mais grave, né? Ela já pode procurar o médico antes, por exemplo. Percebeu que está com 2, 3 sintomas, não precisa esperar agravar, né? Para procurar o atendimento médico. Inicialmente, assim, para a pessoa interromper, muita gente trabalha, né? Às vezes a pessoa vai ter que procurar um médico até para pegar um atestado, né? Mas o mais importante, então, a pessoa... Eu acho que eu tô contaminada, né? Comecei com sintomas, observar quantos dias que eu tô com sintomas e a pessoa ir procurar um médico até para poder parar de trabalhar, né? Muitas pessoas trabalham, às vezes precisam desse atestado para poder ficar em casa, né? E a partir disso, ir lá no hospital também com máscara, né? Seguir as recomendações lá do distanciamento, porque também podem ter pessoas ali, inclusive os profissionais, que não estão contaminados, né? Então, se a pessoa já acha que está contaminada, seguir as recomendações e procurar o atendimento para ela ter essa orientação, né? Até do atestado, né? E para o município também, às vezes, saber, né? Teu registro. Do registro. Essa questão de ficar em casa em sintomas leves seria o ideal. Mas qual que é a realidade? Nós temos que isolar a família inteira que mora na mesma casa. Dificilmente você vai ter uma família que ninguém trabalhe e dispensaria o atestado. Se é um casal de idosos, normalmente tem um cuidador. Sim. Ou mais, um filho, um neto familiar, que trabalha. Né, então, essa realidade de ficar em casa com sintomas leves tem sido difícil de pôr em prática por conta da necessidade do atestado médico para estar, então, fora do trabalho nesses dias. E esse é um tempo onde, na verdade, todo mundo tem que colaborar e entender que é um tempo diferente, né? Porque, às vezes, o profissional vai chegar para o patrão e vai entregar um atestado e vai ficar 10 ou 14 dias em casa e, no final, pode ser que o exame dê negativo, né? Mas é necessário, né? Até que o exame... E o exame, normalmente, ele não é feito no comecinho, né? Tem que ser bem no começo ou no final, né? Tem um período ali que não adianta fazer, né? E a gente percebe, assim, tudo isso... Essa é uma crise que afetou o mundo inteiro e tem gerado muita insegurança. E como foi falado aqui, foi reforçado, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos proteger, né? A maioria de nós, nós estamos suscetíveis a isso, né? Eu tenho falado para as pessoas que eu convivo que a gente tem que imaginar que qualquer pessoa pode estar contaminada. Então eu não sei se quem está e quem não está, então a gente precisa tomar os cuidados como se estivesse, né? Então, isso tem gerado muita insegurança, muitos desafios para todos nós. E quando a gente tem um problema de saúde, a gente confia no médico, né? A gente confia nos profissionais de saúde. Eu estou passando mal, eu preciso ir ao médico, o médico vai resolver o meu problema. Mas nós estamos vivendo um tempo onde é tudo muito novo para todo mundo. É uma doença nova, com protocolos novos e que estão sendo estudados, e uma hora dá certo, outra hora não dá, né? Então, os próprios médicos têm as suas limitações, têm as suas inseguranças, estão tendo que se adaptar a esse momento, buscar conhecimento, né? E é interessante a gente entender que o profissional de saúde, ele é um ser humano que também tem limitações. Muitas vezes, nós colocamos a nossa vida nas mãos do médico, substituindo o papel de Deus.
Veja bem, não me interpretem mal. Os médicos, eles são bênção. Os enfermeiros, os profissionais de saúde, eles são bênção na nossa vida. Eu sou muito grata a Deus pela vida dos profissionais de saúde, porque muitos são bênção na minha vida. Eu me sinto muito bem cuidada, cuido com muito zelo da minha vida, da vida da minha família. Mas a gente está chegando num momento onde Deus está colocando tudo no lugar certo. Onde a gente está percebendo que a nossa segurança está em Deus e não em pessoas. Porque os médicos também têm suas limitações e podem acontecer situações como essa, de uma doença totalmente nova, de um vírus novo, onde não se sabe exatamente como tratar e como reagir corretamente. Então eu quero lembrar você que a nossa vida pertence a Deus. É Deus quem está no controle. Os médicos, eles são bênçãos, são usados por Deus, ajudam muito. Mas chegou o tempo de nós entendermos que a nossa vida não pode estar nas mãos de homens. A nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. E o Salmo 37, versículo 4 e 5 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele, Deus está agindo, Deus não perdeu o controle. A sua vida está nas mãos de Deus. Descanse nele, se deleite nele, tenha paz, tenha segurança em seu coração. Como nós conversamos aqui, é um tempo de crise que tem gerado muita ansiedade na vida de todo mundo. Mas se a gente tiver o foco certo, de que as nossas vidas pertencem ao Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas entendemos que Deus cuida de todas as coisas, nós vamos nos sentir seguros. Quando a medicina não tem mais respostas, quando o médico não tem mais resposta, lembre-se, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece seu coração, Deus conhece sua necessidade, Deus conhece sua vida e é Ele que está cuidando de você. Amém? E eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo, pelos profissionais de saúde, orar por vocês também nesse momento. Podemos orar? Você que está nos assistindo, se puder fechar os seus olhos e nos acompanhar nessa oração, eu creio que Deus vai falar com você também. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado profissionais competentes, zelosos, que dedicam a sua vida a cuidar de outros, a manter a saúde de outros, ó Deus. Obrigado pelos profissionais de saúde. Eu agradeço ao Senhor por cada profissional de saúde da nossa cidade, pelos nossos irmãos que trabalham nessa área, pela vida da Marta, da Cíntia, ó Deus, que estão aqui nessa conversa, nesse bate-papo hoje. Abençoe a vida delas, mas nesse momento, ó Deus, eu peço também pela família de cada profissional de saúde. Ó Deus, eles têm uma história, eles têm família, eles têm sonhos, têm limitações, têm desafios. E nós te pedimos, ó Deus, a tua proteção, o teu sustento e o teu cuidado sobre a vida deles. Ó Deus, preserva não só a saúde física, a integridade física deles, mas também a integridade emocional, espiritual, que eles possam continuar firmados no Senhor, que o Senhor renove as suas forças, a sua alegria, a sua esperança em todo o tempo. Ó Deus, protege as suas vidas, protege de qualquer contágio, ó Deus, supra as suas necessidades e que eles possam se sentir seguros no Senhor. Mas também, ó Deus, a cada um de nós que não trabalha na saúde, que nós possamos entender, ó Deus, que todo profissional de saúde, todo médico, enfermeiro é usado pelo Senhor. Mas, ó Deus, quando a medicina falha, quando as pessoas não têm resposta, o Senhor sempre tem a resposta. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece as nossas necessidades e nós queremos declarar nesse momento a nossa total confiança no Senhor. É no Senhor que estamos protegidos, é no Senhor que estamos seguros e nós queremos, ó Deus, realmente receber essa paz que excede todo entendimento, a paz que só o Senhor pode nos dar. Continua, Deus, nos guardando, protege cada casa, cada família, cada pessoa que nos assiste nesse momento, ó Deus. Entra nos seus lares, ajude o Senhor a manter os cuidados necessários, mas que eles também possam sentir a segurança e a proteção que vem do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Quem sabe tenhamos outros momentos como esse. Vocês vão ser sempre bem-vindas. Obrigada. Obrigada. E se você se identificou com esse tema, a gente quer saber também da sua história. Se você quiser, compartilhe aí nos comentários a experiência que você tem tido nessa área, suas dúvidas, suas ansiedades. Nós queremos crescer com essa troca de experiência. E se você foi abençoado com esse vídeo,
curte, compartilha para que mais pessoas possam ser edificadas. E se Deus quiser, na próxima semana temos mais um bate-papo de primeira.